Todos os anos, milhões de pessoas em todo o mundo enfrentam doenças graves e ameaçadoras à vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 56 milhões de pessoas precisam de cuidados paliativos, mas somente 14% têm acesso a estes cuidados. No início, esses tratamentos eram voltados principalmente para pacientes com câncer. Hoje, se estendem a tantas outras condições, insuficiência cardíaca, pulmonar, renais e neurológicas, que pouco a pouco vêm tirando a autonomia, mas nunca tirando o valor da vida. A história deste cuidado iniciou-se em 1960, em Londres, quando criou o primeiro hospice moderno. Desde então, os cuidados paliativos vêm se expandindo e se tornou uma filosofia que vai além do tratamento de sintomas. É um olhar para o paciente em sua totalidade: corpo, mente, espírito e relações. No Brasil, a necessidade também é urgente. Mais de 1 milhão de brasileiros precisa de cuidados paliativos a cada ano, mas poucas pessoas têm acesso. Falar de cuidados paliativos é falar de dignidade. É reconhecer que a vida tem valor em todas as fases, inclusive no fim. É mudar o foco da busca pela cura para os cuidados integrais, onde cada gesto importa, cada palavra conforta e cada momento ele pode ser vivido de forma significativa. Este documentário é um mergulho nessa realidade. É uma jornada que une ciência, humanidade e compaixão, porque quando não há mais cura, sempre há cuidado. Enquanto a maioria dos pacientes em cuidados paliativos desejam viver seus últimos dias em casa, cercado de afeto, 68% dos brasileiros morrem em hospitais, muitas vezes longe da família e em sofrimento que poderia ser evitado. Hoje, existem pouco mais de 300 serviços de cuidados paliativos em todo o país. Um número pequeno diante da dimensão do Brasil, e ainda distribuído de forma desigual, a maior parte concentrada no sul e no sudeste. Em muitos lugares, o acesso simplesmente não existe. E quando falamos de dor, o cenário é ainda mais duro. As opções de alívio de dor é aplicada 5 vezes menor que o necessário. Isso significa que milhares de pessoas atravessam a fase final da vida sem alívio adequado, sem conforto e sem dignidade. E no meio de tantos desafios, algumas cidades decidiram não esperar. E Lorena é uma delas. No município de Lorena existe uma equipe da atenção primária especializada em cuidados paliativos. Uma iniciativa pioneira em toda a região. Uma equipe que acredita que o cuidado começa perto de casa, no território, onde as pessoas vivem, sofrem e precisam ser vistas. E foi por isso que fomos até lá, para entender na prática o que realmente significa cuidar até o fim, para ouvir quem está na linha de frente, profissionais que decidiram transformar a forma como lidamos com dor, finitude e dignidade. A gente olha pro paciente, a gente não olha para a doença, a gente acolhe o sofrimento que ele está vivenciando, independente de qual sofrimento, né? Então pode ser físico, pode ser emocional, espiritual. Para mim, o cuidado paliativo é isso, é esse acolhimento e o conforto que a gente proporciona em todos os aspectos. Para mim, cuidados paliativos é igualmente a conforto, tá? Quando a gente, antigamente, eu acho que denominava-se os terminais, né? A gente colocava um ponto final naquela história, mesmo aquela história não ainda ter tido ponto final. Lidar com o fim de vida e com as dores, né, que ocasionam tudo isso, e os arrependimentos e as reestruturas familiares, né, os perdões, tem muito isso. Então, o sofrimento, ele é muito além do físico. Então, a gente precisa olhar muito para isso e ter muita sensibilidade, como eu falei, ter muita empatia, tá com o coração aberto mesmo para acolher todos os aspectos. E hoje, com esse olhar de cuidados paliativos, eu acho que a gente
eleva esse ponto final com conforto, com mais organização familiar, com mais cuidado mesmo, tá? Não só do paciente, como do entorno, do complexo familiar. Eu diria que, diante de uma pessoa que está num quadro de saúde, que não tem mais possibilidade de cura, a gente vai se organizando para tentar ofertar o melhor cuidado possível. Porque é uma pessoa que está passando por dor física, questões biológicas, de sintomas, questões emocionais, psicológicas, medos, preocupações, a própria dimensão social, porque na maioria das vezes a demanda que a gente acompanha são pacientes acamados, com dificuldade de sair de casa, e até nessa questão de um cuidado com o espiritual. Como é que está o olhar dessa pessoa para a vida, para a mortalidade? Então, quando a gente fala de cuidados paliativos, é cuidar não apenas da doença, cuidar da pessoa e de quem vive perto da pessoa, família, cuidadores. Acho que existem diversos mitos. Você tem um mito dos profissionais da área de saúde, que não compreendem que existe ciência. Acho que a partir do momento que você não compreende aquilo que está ocorrendo, você não consegue perceber a ciência que existe. No cuidado paliativo, nós temos inúmeros scores, nós temos inúmeras planilhas que a gente utiliza para identificar o paciente, para saber aquilo, saber o prognóstico, entender o momento de finitude. Então, existe muita ciência por trás. Isso na questão profissional. Muitos profissionais não entendem que o cuidado paliativo tem ciência. É só uma coisa mais social do que a questão científica, a questão médica. Tá? E no contexto do familiar ou das outras pessoas, é a condição onde eles entendem que você está deixando morrer. Né? Eles acabam pensando que o cuidado paliativo ele se assemelha de alguma forma ao eutanásia. Uma condição onde você ou acelera o processo ou você larga a mão. Isso também são mitos que precisam ser quebrados. Então, existem, obviamente, leva muito tempo, né? É algo que hoje em dia é muito... Está em moda agora, né? Não é tão recente assim, mas está em moda agora. Então, as pessoas hoje estão percebendo muito. Cuidado paliativo é garantir que aquela pessoa que está com uma doença grave, progressiva e com risco de vida, ter o máximo de cuidado, conforto e acolhimento possível. Não estamos acelerando a morte dela e nem retardando o processo de modo a ela entrar num sofrimento que se prolonga por muito tempo. Eu entendo que para lidar com esses mitos e preconceitos, primeiro, conhecimento. Cada vez mais se está falando sobre isso. Ano passado teve a instauração da Política Nacional de Cuidados Paliativos, então está tendo mais capacitações para funcionários da área da saúde, para as graduações da área da saúde, enfermagem, medicina, psicologia e outras, porque não se falava sobre. Quando eu estudei, eu nunca ouvi esse termo. Eu estudei de 2009 a 2013. Então, assim, cada vez mais se está falando sobre isso na mídia, nas redes sociais, novelas, colocando em perspectiva o que se trata essa proposta, para tentar deixar um pouco mais clara a população, entendendo isso daqui é uma ferramenta de apoio, é um instrumento de ajuda para garantir conforto e qualidade de vida. O cuidado paliativo, ele não é só para o fim da vida, ele é para que não tenha o que não tem cura. E uma hipertensão pode ser que não tenha cura. Então, é saber que pode ser caminhado lado a lado. Não é também que você tá morrendo, né? O interessante, inclusive, é chegar pra gente antes. Pra gente
conseguir fazer esse acompanhamento para o paciente estável, para ele não sofrer mesmo, para tudo isso. Então, é para ser paralelo. E pode ser que o paciente esteja em acompanhamento oncológico e isso não exclui estar acompanhando com a gente mesmo ainda tendo possibilidade de cura. A gente aprende vida. Não tem como, tipo, você vê a pessoa no final e falar assim, nossa, eu me arrependi de não ter arrumado minha casa mais vezes. Nunca vi. De ter brigado mais por coisa boba. A gente aprende a viver, né? A gente aprende a dar valor, o que tem valor, a família, os sentimentos. E é isso. Para mim, o maior aprendizado é a viver. A gente está lidando da forma mais pura, né? Então, assim, quando eu falo da pureza da forma, onde as pessoas se despem de qualquer armadura, sabe? Você tá lidando com a pessoa com o momento mais frágil que ela se encontra. Então, independente da gravidade ou da complexidade do caso, todos os casos mexem. Porque a pessoa está totalmente despida, ela não tem mais outra alternativa a não ser compreender o processo de finitude, seja a pessoa na condição lúcida de compreensão, ou sejam os familiares naquele processo todo que estão vivendo, que por muitas vezes tem envolvido luto antecipatório, enfim, bastante outras questões com isso. Me vem muito à mente até um caso muito especial, foi um dos primeiros que a equipe acolheu quando iniciamos, e era de uma mulher, na época, se eu não me engano, estava com 32 anos. Eu tinha 32 anos. E ao testemunhar aquela pessoa que já tinha uma filha pequena, uma situação social de vulnerabilidade, uma família que também tinha conflitos, e ela num quadro de câncer, de mama, teve todo um processo de metástases, lúcida, consciente, e vendo que a filha pequena dela ajudava nos cuidados de casa, com os remédios da mãe, e todo esse processo, isso gera um impacto. Tanto é que quando a equipe a visitava, tinha situações que quando terminava a visita, ficávamos em silêncio, respirando para tentar nos recompor, porque mexe com a gente, não apenas no grau profissional, mas na nossa vida também. Gente, é uma pessoa que tem a minha idade, lúcida, consciente, que compreende que ela está num processo progressivo de fim de vida. E a filha dela? Para onde que vai? E chegou no momento que era a filha que era a cuidadora principal dela. Então, bateu na gente muito, né? É muito difícil, muito difícil. Eu sou a chorona da equipe, assim, sabe? E eu falo de uma professora minha que eu tive na faculdade, que ela tem meu coração. Ela é bem conhecida, até a professora Ana Bretas. Ela se aposentou, não é mais professora. Mas ela era de saúde pública. E aí, quando eu estava na faculdade, tudo que acontecia comigo era meu porto seguro. Ela era meu coração, assim, sabe? E aí eu ia, Ana, eu não sirvo para ser enfermeira. Que eu tinha ido fazer um estágio. E o paciente começou a contar a história dele para mim e eu me emocionei junto com ele, comecei a chorar junto com ele. E aí eu fui na sala dela, Ana, eu não sirvo para isso, meu Deus, como que eu vou ser enfermeira? Eu vou ficar chorando com os pacientes. Aí ela virou para mim e falou assim, Ju, enquanto você se sensibilizar com a dor do outro, você tá no lugar certo. Quando você deixar de se colocar no lugar deles, aí sim, você pode sair da sua profissão. Enquanto isso, você tá no lugar certo. Então, para mim, era um afago, assim, e eu levo isso pra vida.
Por trás dos números existem histórias. Histórias reais, de pessoas que amaram, sofreram e foram amadas até o fim. Entre essas histórias, vamos conhecer a história da família Almeida, onde Josi de Almeida, uma mulher forte, doce, que enfrentou o câncer de mama com coragem, viveu seus últimos meses em cuidados paliativos e, acima de tudo, cercada pela própria família. Ao lado dela esteve sua irmã, Joelma de Almeida, que viu de perto a força de Josi, a dor da doença e o quanto a presença, a escuta e o amor fazem diferença quando a cura já não é possível, mas o cuidado ainda é. Foi dentro da própria casa, em um momento comum, que seu sobrinho Gabriel de Almeida percebeu algo diferente em um simples exame de mama. A história da família Almeida nos lembra que cuidados paliativos não são sobre desistir, são sobre acompanhar, sustentar e oferecer dignidade quando tudo à volta parece ruim. É por isso que essa parte do nosso documentário é dedicada à memória de Josi e ao testemunho daqueles que caminharam ao lado dela até o último instante. Meu nome é Joelma, eu tenho 42 anos e sou do lar. Ela sempre foi alegre, sempre foi... contagiava todo mundo, então os momentos que a gente estava junto, todos os momentos eram bons, todos. Mas um momento que eu gosto muito é dos momentos que a gente estava sempre na roça. Acho que é os que mais marcam, em que a família estava toda reunida. Quando ela estava internada no hospital em São José, que o médico chegou e falou para ela que era paliativo e tal, e ela me contou, né? Ela estava sozinha, não tinha ninguém, eu ainda não tinha chegado. Assim, choca a gente, né? A gente ficou muito triste, ela chorou bastante, então é ruim, bastante ruim. Acho que foi o primeiro momento que eu vi ela ali bastante tensa, mas depois ela já voltou a sorrir, ela nunca deixou a doença tirar o sorriso do rosto dela. Procurava estar sempre junto, até mesmo antes da doença, a gente sempre estava junto, e depois, quando ela descobriu que estava com câncer, eu que fiquei acompanhando ela para fazer as quimioterapias. Eu acho que eu só faltei 4 vezes, mas eu ia com ela para fazer as quimioterapias, tirar sangue, tudo que precisava ir para São José eu fazia, revezava com a minha irmã, né? Quando eu ia para lá, para São José, e quando ela vinha para casa, que ela passava mal das quimioterapia, e a minha irmã ajudava no serviço de casa. Então a gente revezava para não ficar pesada uma para outra, né? E essa como uma representante da família, né, que viveu isso tudo de perto, o que mais mudou no dia a dia da família de vocês, assim? A preocupação, né? De estar indo lá, de estar vendo ela com mais frequência, né? De estar procurando saber. E eu acho que foi isso. Essa foi a mudança, né? De que aí as ligações ficaram mais intensas. Todos os dias a gente ligava: Jô, você tá bem? Quando eu ligava, ia lá, procurava saber. E ajudava no serviço de casa. Mas foi isso que mudou, que aí ficou mais intenso a preocupação, né? Durante todo o tratamento, a lembrança que mais te chama a atenção seria qual, assim? A lembrança mais triste ou a mais feliz? Que mais marcou? Que mais marcou? De alegria foi quando a gente saiu juntas, sozinha, a gente foi lá pro horto. A gente foi dar uma volta, fui passar no advogado, e enquanto o advogado não atendia, a gente foi pro horto. E eu lembro que aquele dia a gente tirou 70 fotos juntos, fora os vídeos. A gente brincou, e ainda tem esses vídeos, a gente brincou, a gente correu, a gente conversou muito. Essa foi a marca que a Josi deixou, assim, pro final, assim, para mim, foi esse contato com ela.
de ter ido lá no olho, ter conversado, ela ter me contado algumas coisas. A gente brincou feito criança, vamos dizer assim. A gente voltou a ser criança, tirando foto, brincando, fazendo pose, porque eu sou muito vergonhosa. A Josi já era mais agitadona, mais solta, né? E ela fazer pose, fazer vídeo. Tô fazendo vídeo, mas não sou desse costume de fazer vídeo. Sou muito tímida. E a Josi, ela conseguia arrancar isso, né, de mim, né? E essa foi das últimas memórias boas que eu tive com ela. E a memória mais ruim que eu tive com ela foi quando eu realmente vi ela na casa dela. Foi quando ela estava num período bem ruim, que ela gritou de dor. Ela estava com uma dor muito, muito forte. Foi o único momento que eu vi que a minha irmã, ali parece que a ficha caiu. Porque em nenhum momento ela demonstrava. Ela sempre falava, tô com dor. Ela sempre falava, ela sempre se queixava o momento todo que tô com dor. Mas ela sorria. Ela não deixava de sorrir. Não que a pessoa é obrigada a sorrir, mas ela não deixava se abater pela doença. Você conversava com ela, ela sempre sorridente, parecia que ela não tinha nada. Então o momento que mais me marcou assim, ruim, foi quando eu vi que ela estava na cama. Ele estava esperando o carro chegar para levar para o hospital, e ela estava onde ela deu o grito de dor mesmo. E aí ali a ficha caiu que a minha irmã não estava aguentando mais. Foi aquele momento assim. Uma coisa é saber, outra coisa é ver. É ver. Então ela nunca deixou a gente ver o momento frágil dela. Nunca, nunca, nunca. Ela sempre falava que estava com dor, mas o momento frágil dela mesmo, esse, era só ela e o marido dela que viam mesmo. Para nós, para toda a família, ela nunca deixou passar que a dor mesmo, a dor realmente que ela estava sentindo assim. Isso foi antes ou depois do paliativo? Foi depois do paliativo. No final do... No final. Foi bem no final. Foi tanto que depois aí, pouco tempo, ela veio a óbito. Sou Gabriel, eu tenho 22 anos e eu sou estudante de enfermagem. E eu lembro que ela foi descobrir o câncer quando eu enviei uma imagem de como fazer o autoexame da mama no grupo da família. E aí ela chegou em casa no outro dia perguntando se eu poderia fazer o exame nela, porque ela não sabia se ela tinha conseguido identificar alguma coisa ou não, mas eu não tinha certeza. E aí quando eu fiz, e aí eu identifiquei uma massa bem grande. E aí naquele momento eu falei, puxa vida. E aí eu orientei ela aí no postinho, e aí deu sequência ao tratamento dela. Mas foi um baque bem grande. Eu acho que quando a gente estuda cuidados paliativos, é uma coisa, mas quando você vive com uma família com um paciente de cuidados paliativos é outra coisa. Eu lembro que era muito difícil para mim acompanhar o processo da minha tia nesse processo de adoecimento, porque a gente estuda tudo bonitinho, a gente sabe como que a doença evolui, mas a gente nunca, enquanto estudante, enquanto dentro de sala de aula, a gente não tem contato com um paciente de verdade que está ali em processo de saúde e doença, que quando é o nosso familiar é ainda pior. E eu lembro que quando eu descobri, e aí ela foi confirmado, e aí ela me mandava todos os exames. E aí eu não queria mais saber do caso dela. Eu só queria que ela fosse minha tia. Não queria mais ter o peso de ter que dar informações ruins para ela. Eu não queria acompanhar mais os exames dela. Mas eu era a única pessoa da saúde dentro da minha família. Então, se eu não falasse, se eu não estivesse ali para dar o apoio, para falar o que estava acontecendo, não teria ninguém. E aí eu acho que não ter ninguém para dar essas notícias e para explicar o que está acontecendo é pior do que receber a notícia. E aí quando ela
ela chegou num ponto onde ela já tinha feito 2 cirurgias, o caso estava muito avançado. E aí ela fez um exame de rastreio, e aí ela me mandou esse exame. E aí ela falou... E aí eu lembro que ela me mandou no WhatsApp, e ela perguntou, e aí, Bi, como tá? E aí eu abri o exame, e aí eu vi que tinha metástase espalhada pelo corpo inteiro. E aí eu lembro que eu não respondi, não falei nada. E aí no outro dia ela mandou mensagem de novo, falando, pode falar, Bi, eu sei que é ruim, né? Eu piorei, né? E aí eu falei, e pensei, não adianta, vou ter que falar. E aí falei, olha, tia, aconteceu isso, isso, isso. E aí eu lembro que ela nunca foi uma mulher de se deixar abalar pelas notícias, pelo que passou. Mas aí depois que eu falei, eu chorei muito, porque eu queria que a minha tia estivesse ali, que eu não tivesse que dar a notícia pra ela de tudo ruim que estava acontecendo com ela. E aí eu lembro que depois ela foi internada, e aí ela ficou muitos dias internada. E aí ela voltou com uma notícia de, olha, tô em cuidados paliativos. E aí a família inteira me perguntou, Bi, o que é isso? O que é cuidados paliativos? O que aconteceu com ela? E aí eu falei, olha, a gente precisa se preparar agora por o que pode acontecer. E aí foi um baque muito grande mesmo. Você vê que a sua tia, que você descobriu com um exame muito simples, estava em cuidados paliativos em menos de um ano. Então foi realmente um baque muito grande. A rotina inteira da família mudou. Então, todos os dias a gente ia visitar ela, todos os dias eu mandava mensagem para ela. De todas as cirurgias eu fazia o curativo. Todos os dias ela me mandava mensagem perguntando coisas que ela tinha visto na internet. Então, a gente vira os nossos olhos para ela agora. Para ver o que ela tá sentindo, para aproveitar os últimos momentos. Porque a gente sabia que eram os últimos momentos. E mesmo ela não transparecendo dor, a gente sabia que ela tava sentindo muita dor. E a outra lembrança foi do dia que eu recebi a notícia que ela tinha falecido. A gente se juntou para ir no hospital de São José para ver ela, porque eu não tinha visto ela ainda. E aí, quando a gente chegou lá, eu fui primeiro a entrar na UTI. E aí, quando eu cheguei na UTI, falei o nome do quarto, o médico já me levou para uma sala e falou, olha, a sua tia faleceu há 1 hora atrás. E aí, não tive chances de me despedir dela. Então, é uma lembrança também que vai ficar. E para entender melhor como atuar com as famílias, como acolhê-las e orientá-las nesse processo tão delicado, procuramos alguém que vive essa realidade todos os dias pela perspectiva da saúde pública. Fomos conversar com o professor Pedro Ibarra, especialista em saúde pública, pesquisador e educador. Perguntamos a ele o que significa na prática estar ao lado de uma família que enfrenta a doença, a incerteza e a chegada do fim. Eu acho que não tem uma fórmula. E talvez pouco eu tenha parado para buscar isso em literatura, confesso para você. Eu me lembro que na época da faculdade eu tinha bastante interesse por cuidados paliativos. Mas eu acabei indo para outros lugares, realmente. Mas não tem como dizer que para qualquer outro lugar que você vá, você não vai encontrar um paciente que uma hora irá paliativar. E um dos primeiros lugares em que eu fui atuar foi saúde da família, foi unidade de saúde da família. E logo de cara, eu comecei a pensar o impacto disso havia no meu trabalho, sabe? E aí eu comecei a entender, real, que não é só o paciente. Era realmente a família, né? E com o paciente, parece que é fácil. Você
você pensar que existem, por exemplo, muita literatura, que existe até produção na área da enfermagem sobre cuidados paliativos voltados para o paciente. Só que quando você vai dar de cara com a real situação, você não tá só você e o paciente, você tá, principalmente quando a gente tá falando de estratégia de saúde da família, a gente tá falando de um lugar em que eu, enquanto enfermeiro, eu estou indo na casa daquele paciente. E eu estou indo para aquela família, eu estou entrando naquela família. Então, como lidar com essa situação vai de encontro com cada caso em que a gente entra, com cada casa também que a gente entra, e de cada percepção daquele indivíduo e daquela família. Porque tem família que vai entender, e entender não significa aceitar. Então, tem família que vai entender aquela situação, mas que não aceita. Tem família que vai aceitar, mas que não vai entender. Que ainda vai te questionar muitas vezes se não há algo ainda para se fazer. Então, lidar com a família vai ser a própria resposta que a família vai te dar em relação àquilo lá. Porque cada família vai ter o seu núcleo de um jeito. Tem família que tem cachorro, tem família que não tem. Tem família que o cachorro vai sofrer junto. E eu falo isso porque eu vi isso, sabe? Tem família que o cachorro, ele vai fazer parte daquele processo de luto. O cachorro, ele não sai de lado. Então, você tem que saber que com aquela família, você vai ter que respeitar aquele cachorro também. Que ele vai fazer parte do seu cuidado. Quais são os maiores desafios ao conversar com os familiares sobre o estado clínico do paciente? Desafio é porque, bom, quando você está falando de saúde pública, principalmente, e de estratégia de saúde da família, você vai sempre pensar em levar em conta de que, nesse contexto, eu vou estar com pessoas que muitas das vezes estão em bairros vulneráveis. Nem sempre, né? Mas, às vezes, eu vou ter famílias que têm o mínimo para comer, né? Que não tem uma educação superior, que, às vezes, vive de um salário mínimo para muitas pessoas dentro de um núcleo só. Então, o desafio é você saber aquilo que eu vou falar para aquela pessoa, ela vai entender. E tem uma máxima que diz que eu não sou só responsável pelo que eu falo, mas eu sou responsável, enquanto enfermeiro, pelo que você entende. Porque se eu falar algo e achar que você entendeu, e eu virar as costas, eu tô sendo irresponsável. Por isso que a gente pergunta assim, eu tenho esse costume de perguntar, você entendeu o que eu falei? Você pode repetir o que eu falei? Então, cada um vai ter essa singularidade e vai ser muito importante eu saber se aquela pessoa tá entendendo o que eu falei. Na sua opinião, o que mais ajuda a família nesse momento? A informação, acolhimento ou a escuta? Uau. A informação é para eu escolher um deles? Sim, que provavelmente eu escolheria todos. Mas você sabe o que é? Eu vou ser radical e vou escolher um. Porque a gente fala muito de acolhimento. E eu penso assim, não tem como você fazer assistência de enfermagem, não tem como você fazer o processo de enfermagem, sua consulta de enfermagem, se você não for ter acolhimento, né? Mas as famílias, quando elas estão diante de pacientes que estão em um processo paliativo mesmo, o que elas mais querem é informação. É o que elas mais querem. E eu acho que em qualquer situação, quando você tem um familiar doente,
a mãe sempre vai querer saber o que tá acontecendo com o filho. E o filho vai querer sempre saber o que tá acontecendo com a mãe. Mas conforta muito pra família saber o real diagnóstico daquela pessoa. E a gente não tem que ficar colocando firula. A gente não tem que ficar inventando. Pelo menos eu sou dessa linha. De que a gente precisa dar uma informação verídica para a família, também para o paciente, mas para a família, para que eles também não fiquem com uma impressão de que a esperança tá ali a todo momento. Às vezes a esperança é não ter esperança. Esse ano minha irmã faleceu de câncer de mama. E ela tava em paliativo há pouco tempo, sabe? E ter visto o contrário foi muito importante na minha vida. Porque eu vi o quanto afetou o ecossistema da minha família. Eu vi o quanto a minha mãe, ela ficou fragilizada. Eu vi o quanto sobrecarregou todo mundo da família, sabe? E eu me lembro muito do velório e o quanto aquele velório era um velório que carregava a névoa do que bom que chegou ao fim, sabe? Era uma penumbra no olhar de todo mundo de que aquilo era o esperado. Que aquele velório, ele não trazia só tristeza, ele também trazia o conforto do fim. E isso tava na minha família. E porque antes disso, eu nunca tinha acompanhado sendo família, sabe? Ser a família que tava paliativo. Porque os familiares, eles entram num processo também de paliativo. Era um misto de sentimento de todo mundo. Hoje ela tá bem, hoje ela conseguiu tomar um copo de água e ficar feliz por isso, mas ao mesmo tempo saber que esse copo de água também não faz muita diferença. Foi interessante ver esse lado, enquanto o enfermeiro também da família, que é o que podia explicar algumas coisas que às vezes o médico não explicava. E às vezes cabia a mim traduzir para minha família algumas palavras que para eles não eram tão fáceis de digerir. Mas enquanto profissional, eu passei por umas outras situações em estratégia de saúde da família. Eu tinha ido fazer uma visita para um paciente que também estava com câncer. Eu e o Dr. Paulo. A filha desse senhor, que estava em cuidado paliativo, veio trazer pra gente muitas coisas, assim, toda feliz. Assim, olha, eu comprei isso. E o que a gente foi olhar era vitamina de A a Z, suplemento, magnésio, enfim, muitas coisas assim. E a gente pegou e falou pra ela assim, olha, seu pai não precisa disso. Ao invés de comprar comprimido, compra, não sei, o que ele gosta de comer. Compra pudim, compra chocolate, até onde ele puder, claro. Ou compra fruta. Eu acho que a vitamina, encher ele de vitamina agora, de comprimido de vitamina, 10 comprimidos de vitamina, não vai fazer diferença. E isso foi aparecer de novo na minha vida agora, com o adoecimento e com o falecimento da minha irmã. De entender que aquilo que eu fiz lá atrás era realmente o certo. A forma como eu, em equipe multiprofissional, com o médico, o que a gente falou ali fazia sentido. Poderia dar um conselho para o estudante de saúde ou um profissional de saúde que talvez não participe de uma equipe de cuidados paliativos, mas vai enfrentar uma realidade de cuidados paliativos, seja tratando com um paciente ou vivenciando um processo de cuidados paliativos?
Para mim, que eu falei, o maior conselho ainda é o que minha professora falou: se sensibilizem. Permitam ser tocados, permitam sentir o outro. É só assim que a gente vai conseguir, de fato, fazer um trabalho que tenha impacto, né? Que, de fato, a gente vai ter diferença no atendimento. Porque se a gente virar tudo robô, não faz diferença. Eu não preciso ter uma equipe de cuidado paliativo para fazer cuidado paliativo. Eu não necessito de um serviço de cuidado paliativo para fazer o cuidado paliativo. Não existe nenhuma necessidade total. Porque a todo momento nós nos deparamos com a condição de paliatividade. Eu costumo dizer para os meus alunos que se ele tem uma avó, um avô que é diabético ou que é hipertenso e que toma aquela medicação pro resto da vida, ela é paliativa? Ela lá. Ela tá morrendo? Não. Então, assim, é mudar o contexto e o conceito. Entender melhor. E aí, a dica é, estude. Porque a partir do momento que você estuda, você se liberta de conceitos e de informações equivocadas. Você entender o que é paliativo e o que é terminal. Porque a maioria das pessoas acham que cuidados paliativos está morrendo. Não está. A pessoa pode entrar no cuidado paliativo e pode sair? Sair sem estar no caixão? Pode. Pode entrar no cuidado paliativo. Pode sair do cuidado paliativo. Então são conhecimentos esses que são importantes de ter. Então, a partir do momento que você não tem, que você não dissemina informação, não dissemina conhecimento, é muito difícil. Então, a dica é, estude. Compreenda bem tudo que está sendo feito, entenda que o paliativo não é um quebra-galho, que a maioria das pessoas acham, não é só uma questão social, é sim social, é sim espiritual, é sim psicológica e é sim física. O que você diria para outras famílias que também estão recebendo essa notícia ou que também receberam essa notícia e que possam estar assistindo o vídeo agora? Que elas não percam a fé e estejam juntas e curta cada momento, porque pode ser o último, né? E que estejam juntas mesmo, que aproveite cada momento que puder, né? E ajudem o máximo que puder, respeitem a dor, né? E porque é muito difícil, mas não é fácil. Mas com amor, carinho e presença se vence. Não abandone, né? Mas se aproxime cada vez mais, principalmente essas pessoas que estão nessa situação. Elas precisam de carinho, de atenção, de compreensão, de oração, né? O mais importante é o acolhimento, porque é um momento muito difícil. Difícil. Muito obrigada. Eu acho que é realmente aproveitar esse tempo quando uma pessoa descobre uma doença, não somente quando ela entra em cuidados paliativos, ou antes mesmo de uma doença. Eu acho que é aproveitar os momentos, porque a gente nunca sabe quando que a gente vai sofrer com alguma doença, sofrer com alguma coisa. Então, eu acho que aproveitar os momentos em família é essencial, assim. E pra gente que tá estudando para um dia ser enfermeiro, eu acho que a gente precisa saber que a desinformação ou a falta de informação, ela machuca como uma doença também, como uma dor física. Então, eu acho que o nosso papel também como estudante, como profissional da saúde, é manter os nossos pacientes informados e não esconder informações deles também, porque eles também merecem saber do que está acontecendo com eles. O recado que eu posso dar para vocês é: pensem que, eu sei que na academia, eu falo isso porque também estou dentro da academia, lá é fomentado que a gente tem que se fortalecer como uma equipe multidisciplinar. Mas entendam que a gente pode ir muito mais do que ser multi, tá? A gente pode ser intra, que aí é muito mais completo. Aí sim, existe conversa. Sim, lembrar que você também vai morrer.
nada é permanente. Tudo é impermanente. A saúde que hoje você, como estudante, tem não vai durar para sempre e uma hora você vai precisar de um outro profissional de saúde, porque você também vai morrer. E a sua morte pode não ser dolorosa, mas ela pode ser muito dolorosa. E aí, o que você fez, a forma como você manejou aquela situação, o carinho e o acolhimento que você deu, você vai ter como reflexo na hora da sua morte, que você também vai morrer. E que bom que você vai morrer. Eu sou Fabiano Fernandes, enfermeiro, estomoterapeuta, e hoje, atualmente, eu sou professor da disciplina de cuidados paliativos. A disciplina de cuidados paliativos é fundamental na formação do enfermeiro, pois desenvolve a sensibilidade e o olhar humano para o paciente em finitude. Mais do que tratar uma doença, o enfermeiro aprende a promover conforto e qualidade de vida. Essa formação ampla e empática fortalece e prepara o profissional para acolher o paciente com dignidade e compaixão. Cuidar de alguém nos últimos capítulos é enxergar a beleza da vida, mesmo na despedida. É aliviar a dor, oferecer dignidade, porque o que realmente importa não é quanto tempo vivemos, mas como cuidamos e como somos cuidados até o fim.